No ar, o jornal da Hako TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, bem-vindos. Vamos às notícias. O governo apreciou esta semana a informação referente às celebrações do Dia de África no país, que acontecem este sábado, dia 25 de maio, sob o lema 2019, Ano de Refugiados, Retornados e Deslocados Internos, rumo às soluções duradouras para a deslocação forçada em África. Cidade de Maputo, as celebrações vão decorrer sob o lema 2019, Ano dos Refugiados, Retornado e Deslocados Internos rumo às soluções duradouras para a deslocação forçada em África. Espera-se que este seja um momento de exaltação do legado da Organização da Unidade Africana e também de todo o conjunto de ações que fazem parte da agenda da União Africana, mas também seja um momento de partilha e divulgação das realizações dos governos africanos e de Moçambique, em particular no âmbito do combate à migração forçada e também no âmbito de assistência aos refugiados. De referir que essas celebrações acontecem no ano em que a África, ou a União Africana, celebra igualmente o 50º aniversário da adoção da Convenção da Organização da Unidade Africana, referente, portanto, aos refugiados em África, aprovada em Addis Abeba no ano de 1969. Coincide igualmente com a celebração do 10º aniversário da Convenção de Kampala para a proteção e assistência aos deslocados internos, assinada em 2009 em Kampala, como se disse. Passam desde a criação da Organização da Unidade Africana, a atual União Africana, 56 anos. Quando faltam 6 dias para o término do censo eleitoral no país, o Partido Ação do Movimento Unido para a Salvação Integral acusa os órgãos eleitorais de Nampula de desestabilizar o processo. O Partido AMUS confirma ter recorrido várias vezes aos órgãos eleitorais para denunciar as irregularidades que se registram em todo o processo de recenseamento. O que está acontecendo é a falta de funcionamento das máquinas nas brigadas. As máquinas não estão a funcionar, só figuraram as máquinas nas brigadas de recenseamento. Então, os partidos políticos tentaram intervir várias vezes. Os órgãos competentes, eles prometem regularizar a situação, mas não fazem sentir que alguma coisa se reportou. Não se fazem sentir. Então, nas vésperas do término do processo de atualização dos cadernos eleitorais, o partido acusa os órgãos eleitorais de desestabilizar. Isso que fizeram é uma organização, porque se fossem avarias que eles alegam, já teriam resolvido. Porque as máquinas, eles instalaram lá as brigadas desde o dia 15 de abril, até já, não é possível dizer que não existem técnicos. Existem técnicos, mas é por falta de vontade mesmo política. Sim, isso está a revelar que é uma preparação de fraude mesmo. Isso. É uma preparação de fraude. Refira-se que a província de Nampula foram fixados mais de 800 postos de recenseamento eleitoral. O Movimento Democrático de Moçambique aponta irregularidades que estão a contribuir para manchar o processo de recenseamento eleitoral nos 23 distritos da província de Nampula. Em entrevista à Haki TV, o delegado provincial do partido referiu que as irregularidades que se registram nos postos de recenseamento são do conhecimento das autoridades que velam pelo processo, mas que se mostram indiferentes à situação. Em relação ao balanço sobre o processo do recenseamento eleitoral na província de Nampula, podemos dizer que ele está enfermo de muitas anomalias. Na cidade de Nampula, onde julgávamos que, por ser a capital da província, essas irregularidades teriam menor expressão, constatamos que também naquelas zonas onde a Frelimo se apercebe que tem menos simpatizantes, procuram a todo custo dificultar o funcionamento
das máquinas. Vasco Napau afirmou que em alguns distritos são retiradas as credenciais dos fiscais do seu partido para permitir que os secretários dos bairros controlem o processo sem a presença dos representantes dos partidos políticos. Temos situações de fiscais do MDM serem retirados credenciais porque não permitem os secretários da Frelimo serem os responsáveis no controlo de quem deve ou não se recensear. Porque esta medida visa priorizar aqueles que são membros do Partido Frelimo. A rejeição deste procedimento custa a retirada das suas credenciais, impedindo-lhes desta forma que eles controlem o processo de recenseamento, impedindo-lhes desta forma que eles possam proibir o cometimento de irregularidades durante o processo de recenseamento. O Movimento Democrático de Moçambique apela aos órgãos eleitorais para abandonarem a ideia da exclusão de cidadãos aos postos de recenseamento, permitindo a sua inscrição com vista à participação nas eleições gerais de 15 de outubro deste ano. O partido Renamo em Nampula reagiu de forma negativa em torno dos resultados divulgados pelo Secretariado Técnico de Administração Eleitoral referentes às primeiras 5 semanas do recenseamento eleitoral ao nível dos 23 distritos da província. Falando em conferência de imprensa convocada esta sexta-feira, o diretor do gabinete eleitoral do partido referiu que durante o período foram abrangidos apenas 43,38% da população, incluindo a atualização nos 7 distritos autárquicos da província de Nampula. Os 963.703 eleitores inscritos, que corresponde a 43,38%, incluem eleitores de atualização dos 7 distritos autárquicos, o que significa que nos 16 distritos não autárquicos ainda não se inscreveram ou há uma minoria abrangência. Daí que é bastante preocupante o número da população não inscrita no total de 738.437 eleitores. Consequentemente, e de forma deliberada, por parte dos órgãos eleitorais, excluem os deveres e direitos de cidadania e, em particular, no processo democrático em Moçambique. Dadas as irregularidades que se registraram no processo relacionadas com avarias constantes do equipamento informático, aliadas às questões técnicas e logísticas das brigadas nos postos de recenseamento, a Renamo reitera o seu posicionamento e solicita às autoridades que velam pelo processo para prorrogar o prazo de recenseamento de modo a garantir a inscrição de todos os abrangidos. Dentre estas e outras irregularidades, de ponto de vista e da análise da Partido Renamo, nesta província de Nampula, urge, de uma forma imperiosa, a prorrogação do recenseamento eleitoral com o bom senso dos órgãos eleitorais para permitir que as questões técnicas e logísticas, no que tange o material e as avarias, sejam sanadas, de modo a garantir a inscrição de eleitores até hoje excluídos. Refira-se que a província de Nampula projetou inscrever 2.793.912 eleitores, dos quais mais de 1 milhão inscritos em 2018 no recenseamento de raiz nos 7 distritos autárquicos. Sociedade Civil diz que a não prorrogação do período de recenseamento eleitoral vai limitar o exercício cívico de potenciais eleitorais no país. O presidente da Comissão Nacional de Eleições, Abdul Karim, disse semana passada que, apesar de um número de recenseados estar abaixo de expectativa, não haverá prorrogação do período de recenseamento.
Segundo Fernando Lobato, porta-voz da Sala da Paz, a falta de energia elétrica, material logístico, insegurança em zonas afetadas pelos ataques armados em Cabo Delgado e de comunicação condiciona o cumprimento das metas previstas no presente censo. A Sala da Paz entende que seja pertinente investir em algumas medidas cautelares urgentes. São algumas medidas a considerar. Melhorar a organização do atendimento, pois, em alguns postos de recenseamento, poderão enfrentar filas enormes, principalmente nos distritos sem autarquias, onde o recenseamento é de raiz. Os órgãos de gestão eleitoral devem redobrar esforços para que o material de recenseamento esteja em quantidades suficientes para responder à demanda nos últimos dias, como também para garantir a operacionalização dos equipamentos. 70 crianças com idades entre 7 e 14 anos beneficiaram do kit de material escolar com o objetivo de reter o aluno na sala de aula e o bem-estar de crianças. A cerimónia de entrega teve lugar esta sexta-feira no posto administrativo de Napipini. A iniciativa tem por objetivo prestar ajuda às crianças órfãs e vulneráveis com o propósito de criar o bem-estar da criança. Mapeamento e coleção de recursos para apoiar algumas crianças órfãs, como primeira fase de um programa que vai ser lançado, intensificado para o bem-estar das crianças. Nesta fase do trabalho, com recursos pessoais, a gente mobilizou, mapeou 70 crianças e reuniu-se material escolar, com o uniforme escolar, o caderno e as canetas, para facilitar o aprendizado e a educação dessas crianças. O programa visa, de uma forma global, visa facilitar a convivência, o dia a dia das crianças, reduzindo aquelas das suas maiores dificuldades. O vereador de Educação do Conselho Autárquico de Nampula mostrou a necessidade de prestar apoio às crianças desfavorecidas. Com esta iniciativa desta organização da sociedade civil, que pretende fazer o lançamento deste projeto, poderá galvanizar ainda mais no apoio primário de muitos cidadãos que precisam de ajuda, sobretudo crianças. Julgamos ser de caráter social para as crianças das famílias vulneráveis, em particular crianças da cidade de Nampula. Em nome do Conselho Municipal de Nampula, queremos, antes de mais, reiterar os nossos sigelos. O ato de entrega foi testemunhado pelos pais encarregados de educação, organizado pela organização denominada Monte Nova Esperança. Khutbah da semana, o Sheikh Martinho Maliliano, que foi orador desta sexta-feira na Mesquita Fátima, insta aos muçulmanos para fazerem valer o objetivo central do jejum, que é o taqwa. Se conseguimos afastar de água 30 dias ou 29 dias, é possível sim afastarmos de algo que não é indispensável para nós. A água é muito indispensável para o ser humano. A comida é algo muito indispensável para o ser humano. Mas nós dispensamos de dia do Ramadã em obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Por obedecermos a Allah, da mesma forma, podemos deixar todo tipo de malidade. Na obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Esta força que vai impedir você cair nas malidades, a esta força é que se chama de taqwa, a esta força é que se chama de temor. É por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse: la'allakum tattaqun. Oxalá que vocês consigam o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. O tal temor a Allah não se manifesta simplesmente no meio do Ramadã. Gratos pela atenção, estamos a entrar na última dezena do mês do Ramadã. Fique bem, momento de reflexão, momento de muita mais boa ação. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até a próxima, inshallah.